E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem? O vídeo de hoje é para a gente conversar sobre 3 coisas. Primeiro, fazer uma revisão sobre a notícia, já que a gente já fez 3 atividades sobre o tema. 2 vocês fizeram em formulários, né, lá no Google Classroom ou lá no Google Formulários. E a outra vocês tinham que me enviar, né, era uma tabela para preencher. Depois a gente vai conversar sobre essa questão aqui, que é a questão 6 do formulário, do último que a gente fez, chamado Notícias Curiosas. E por último eu vou dar alguns encaminhamentos para a atividade da semana que vem, tá bom? Então, até agora a gente estudou o diário, que a gente já acabou lá no primeiro bimestre, e aí a gente começou a estudar a notícia. E as 2 últimas atividades a gente fez 2 formulários sobre notícias, para ler o que tinha na notícia e para aprender também quais são as partes da notícia. Então a gente aprendeu que a manchete é o título da notícia, que ela vem sempre em destaque e que depois da manchete vem o olho, que complementa as informações que estão na manchete, tem a fonte um pouco menor, que em toda notícia tem que ter informação de quem escreveu, onde foi publicada, que isso é importante para a gente saber se aquela notícia é uma notícia confiável ou não, porque quando não tem nome, não tem autor, a gente tem que ficar desconfiado. E o texto da notícia, que tem as informações sobre o que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, que traz para nós as informações que a gente precisa saber para ficar inteirado a respeito daquele fato que a notícia conta para nós como foi, tá bom? Além do texto da notícia, a gente também tem notícias que têm acompanhamentos, por exemplo, tem uma imagem que ilustra a notícia e dessa imagem tem uma legenda. E nessa legenda da imagem tem informações sobre o que tem naquela imagem, quem tirou aquela fotografia ou criou aquela imagem, porque a gente sabe que a gente não pode postar nada, não pode publicar nada sem a autorização da pessoa que tirou a foto. E se a pessoa tirou a foto de alguém, a pessoa que aparece na foto também tem que dar autorização, tá bom? Então a gente sabe agora o que é uma manchete, o que é um olho, o que tem numa imagem, o que tem numa legenda e o que tem no corpo do texto da notícia. Isso vocês sabem fazer tudo, porque lá nas atividades que vocês fizeram, a professora percebeu que vocês conseguiram resolver todas as questões que tinham a ver com essas situações aqui, tá bom? Vocês estão, olha, show de bola, muito bem, estão indo muito bem. Só que na última atividade teve uma questão, que era a questão 6 do formulário chamado Notícias Curiosas, é aquele que tinha a notícia sobre o cachorrinho que comeu frutas vermelhas e deitou no chão e dormiu, e a dona dele levou um susto, achou que ele tinha se machucado, e sobre aquele guaxinim que ficou preso dentro de uma máquina de comida, lembram? Foi o último formulário que a gente fez. Então, tinha 10 questões, vocês acertaram todas, só que essa questão aqui, vocês ficaram com um pouquinho de dúvida, a professora percebeu que vocês não conseguiram fazer bem, então a gente vai falar sobre ela, tá bom? É uma questão que mostra pra gente uma coisa bem importante no jornalismo. Quando um jornalista sério, um jornalista que trabalha por um meio de comunicação confiável, escreve a notícia, ele tem que ter certeza das informações que estão lá. Ele não pode noticiar uma notícia falsa, uma coisa que não é verdade. Então, quando o jornalista ou a jornalista não sabe bem se aquela informação é verdade, se acha, por exemplo, que pode ter acontecido, mas não tem certeza, a pessoa que escreve usa estratégias linguísticas para mostrar isso para a gente. Então, a gente tem que ficar ligado. Então, tem informações na notícia que realmente aconteceram, que foram noticiadas porque realmente foram daquele jeito, e tem informações que a jornalista ou o jornalista não sabe bem como foi, ficou em dúvida. Então, noticiou dando essa dica para nós. Então, a questão era assim: quando uma equipe jornalística não tem certeza de uma informação, usam uma estratégia linguística para mostrar isso. Analise as frases abaixo e assinale a sentença em que podemos perceber essa estratégia. Então, essa questão aqui era uma questão de leitura, a prof sabe que era mais difícil, e eu fiz mesmo para desafiar vocês, tá bom? Então, tem aqui 4 frases que a professora tirou daquela notícia do cachorrinho que comeu fruta vermelha e deitou no chão e a dona dele levou um susto.
Esse cachorrinho tem uma página no Facebook. Se vocês voltarem à notícia, se vocês forem lá no Google Classroom clicar nessa atividade, tem lá o link da notícia. E dentro da notícia tem um link para a página do Facebook do cachorrinho. E essas frases aqui, ó, eu tirei daquela notícia, não do Facebook, da notícia, tá bom? Então a primeira opção era assim: um cãozinho da raça Corgi foi responsável por um baita susto na web. Então, a gente vai olhar isso aqui. Só isso aqui primeiro. Então, o cachorrinho foi responsável. Vocês podem perceber que esse foi responsável é uma certeza, é uma coisa que realmente aconteceu. O cachorrinho deu um susto na sua dona. Ele foi responsável. Isso é correto. Isso aconteceu de verdade. Não tem nenhuma dúvida de que ele fez isso, certo? Agora esse aqui, ó, o filhotinho aparece nas fotos seguintes acordado. Então ele realmente aparece, a gente pode olhar a foto que tem acompanhando a notícia, as imagens, e o cachorrinho aparece acordado e bem, só que todo manchado de vermelho. Então essa informação aqui realmente aconteceu. Essa aqui, atacou alguma fruta vermelha e depois dormiu de barriga para cima. Então isso realmente aconteceu, ele atacou, ele comeu alguma fruta vermelha e depois pegou no sono. Isso aqui, isso aqui e isso aqui são informações que realmente aconteceram. A jornalista que escreveu tem certeza que aconteceu. Só que aqui, nessa alternativa aqui, a gente não sabe bem se isso aconteceu. Quer ver? Ó, o filhote cujo nome seria God, seria... Se fosse certeza, ela teria escrito o filhote cujo nome é God. Só que ela não sabe se o nome é God ou não. Então ela escreve que o nome seria. Ela coloca no plano da especulação, da possibilidade. Então essas três informações aqui, elas realmente aconteceram. Essa informação aqui, a jornalista que escreveu, ela dá para nós baseada em algumas evidências, só que ela não tem certeza. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Quando a gente entra na página do cachorrinho na internet, o nome God aparece com uma hashtag, aparece assim, ó, na página. God. Só que o nome da página não é God, é um outro nome de cachorrinho. Então, quando a gente lê aquela informação, a gente pensa, poxa, será que o nome do cachorrinho é God? Ou será que o nome do cachorrinho é o nome que está na página do Facebook? Certamente, a jornalista ficou em dúvida e não queria passar para nós a informação inadequada. Então, ela sinalizou, olha, o nome do cachorrinho seria God. Pode ser que seja God, não tem certeza. Se fosse o no lugar do seria, aí a gente teria certeza. Então a alternativa para a gente assinalar seria a letra C, essa aqui. O filhote cujo nome seria God. Então agora, quando vocês assistem uma notícia ou leem uma notícia, que o jornalista fala que algum fato seria de alguma maneira, que alguma pessoa teria dito alguma coisa, não quer dizer que que o jornalista não sabe a verdade, é que ele não tem certeza, então ele não pode dizer pra gente com 100% de certeza que aconteceu. Então ele usa esse tipo de mecanismo aqui para poder dizer para nós que ele não tem certeza, mas que essa informação pode ser verdade, mas também pode não ser. Então, essas aqui, essas três, a letra A, a letra B e a letra D, são informações que realmente aconteceram. Então o cãozinho foi responsável por um baita susto, ele aparece nas fotos acordado e ele atacou a fruta vermelha e dormiu de barriga para cima. Isso tudo aconteceu. Agora o nome dele, aí a jornalista não tinha certeza se que era, ela tinha só algumas evidências, e o nome disso é especulação, então ela colocou que o nome dele seria God para dizer para nós que ela não tinha certeza. Tá bom? Então essa aqui agora vocês já sabem. Cada vez que vocês ouvirem na TV ou vocês verem um jornal ou verem na internet que o jornalista fala que alguma coisa seria de tal maneira, teria feito alguma coisa, teria falado alguma coisa, vocês sabem que o jornalista está dando a ideia para nós de que talvez aquilo não seja assim daquela maneira, que é só uma especulação.
Tá bom? Então essa aqui foi a questão que vocês não conseguiram fazer. As outras vocês fizeram muito bem, ó. Então, de parabéns. Continuem assim, tá muito legal. Feito isso, a gente vai falar então um pouquinho sobre o que vai acontecer na semana que vem. Lembra que umas semanas atrás, quando a gente acabou o tema diário, eu mandei para vocês uma carta para vocês lerem e que essa carta tinha um checklist das atividades que vocês tinham que ter feito até então? Pois então, como esse nosso tema está quase chegando no fim, a semana que vem vai ser também para vocês organizarem as atividades que vocês ainda não fizeram. Então vocês vão receber o link desse vídeo para assistir e vão receber mais uma carta comprida com tudo que tinha que ser feito até agora. Então tem lá os vídeos que para vocês assistirem, os formulários para vocês acessarem, tudo bem explicadinho para vocês. E se vocês não conseguiram fazer ainda, então vocês têm que fazer para poder entregar para mim, tá bom? Então vocês vão pegar aquele papel, a carta comprida que vocês vão receber na terça-feira, a professora vai colocar tanto no sistema beta como no Google Classroom, terça-feira, para vocês acessarem. E lá vocês vão ver tudo que foi feito até agora. Lembrando que cada atividade que vocês têm que entregar para mim, que a prof pede para entregar, eu sempre mando um e-mail com a devolutiva, explicando como você se saiu, o que você conseguiu fazer e o que você ainda não consegue fazer. Para quem sabe você refazer a atividade se precisar. Então, se você não recebeu algum desses e-mails, pode ter acontecido várias coisas. Por exemplo, nos formulários, quando a gente não escreve bem certinho o nosso e-mail, quando a gente esquece uma letra, alguma coisa assim, o e-mail da devolutiva não chega para vocês. Ele se perde, ele volta para a professora. Então, quando vocês perceberem que não receberam uma devolutiva de uma atividade que vocês tinham que me entregar, é porque o e-mail se perdeu. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no e-mail e escrever um e-mail para mim, naqueles e-mails que vocês já sabem, para a gente ver o que aconteceu, tá bom? Mas assim, a maioria das pessoas que me entregaram, receberam, respondam quando vocês receberem, escrevam lá um ok para dizer que vocês viram que a professora gosta, tá bom? Então eu mando um e-mail com a devolutiva, aí vocês leem como vocês se saíram, se precisar refazer, vocês refazem e daí escrevam mesmo no e-mail ok, prof, ou recebido, que daí a prof sabe que vocês viram, tá bom? Então, vocês vão ter então nessa carta comprida tudo que a gente tinha que fazer com os prazos de entrega bem certinho. Se vocês ainda não conseguiram se organizar para entregar alguma atividade, vocês têm que se organizar na semana que vem, porque vocês vão ter do dia 26 até o dia 2 para entregar alguma atividade sobre notícia que tenha ficado pendente. Então, nessa semana que vem, vocês vão ter para fazer as atividades que vocês ainda não fizeram. Se vocês não têm certeza de alguma atividade, se vocês estão com dúvida se vocês fizeram ou não, vocês têm a semana toda para escrever um e-mail para mim e perguntar: olha, prof, eu não tenho certeza se eu fiz tal atividade. Olha lá no checklist, tem lá no caderno as anotações de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, vocês mandem e-mail para mim e perguntem, que eu tenho tudo anotado. Eu sei bem certinho quem fez, quem não fez. Então, se vocês, nessa semana, perceberem que faltou alguma, vocês têm que me entregar, tá bom? Tá escrito lá no bilhete, na carta, para vocês se organizarem, tá? Porque depois que passar o dia 2, lá no dia 2, eu vou mandar um vídeo para vocês com uma atividade bem legal para fazer. Eu acho que vocês vão gostar. Só que se vocês não tiverem feito as atividades anteriores sobre notícia, vocês não vão conseguir fazer essa atividade legal que vai para casa no dia 2. Tá bom? Então, vamos combinar assim. Agora que vocês já sabem o que vocês erraram na questão aqui 6 do formulário anterior, agora que vocês já sabem que vocês se saíram muito bem nos formulários e nas atividades até agora, que eu percebi que vocês conseguiram aprender esses conceitos aqui sobre notícia, que vocês estão craques em notícia, que nem eu escrevi para vocês, a gente tem que dar uma parada para ver se não esqueceu nenhuma atividade. Então, no dia 26, vocês vão receber
no Beta ou no Classroom, nos dois vai estar lá para vocês pegarem a carta cumprida e o link desse vídeo para assistir. E aí vocês vão ver se vocês não esqueceram nenhuma atividade. Então vocês têm a semana inteira para se organizar. Se vocês perceberem que ficou para trás alguma atividade, aí vocês mandam para mim. Se vocês não souberem bem se vocês fizeram ou não tal atividade, aí vocês me escrevem um e-mail que a professora ajuda vocês a se organizarem, tá bom? Então, estamos craques em notícia, já sabemos como a gente faz para descobrir se a informação que tem na notícia, ela realmente aconteceu ou se ela é só uma especulação, ou seja, só se ela pode ser uma possibilidade, mas que a pessoa que escreve não tem certeza. A gente já viu que a pessoa usa seria, teria, para dizer que ela não tem certeza do que aconteceu. Vocês já sabem disso, isso é bem importante. E a gente já sabe o que vai acontecer na semana que vem. Então a gente já sabe que dia 26, terça-feira, esse vídeo vai estar lá para vocês assistirem, que vai ter uma carta cumprida para vocês lerem com tudo que a gente fez até agora e que aí vocês têm que verificar se vocês fizeram ou não. A prof sabe quem fez, quem não fez. Só que vocês aí em casa, vocês também têm que ter essa organização, tá bom? Então se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês têm que escrever para mim para perguntar, tá? Se preparem, porque a gente está preparando uma atividade muito legal para vocês fazerem sobre notícia, para fechar esse tema com chave de ouro, só que por enquanto isso é surpresa. Para vocês terem uma ideia do que vai acontecer, vocês têm que ler a carta cumprida, que lá eu peço para vocês fazerem uma coisa para se preparar para essa atividade legal, tá bom? Então eu conto com vocês, continuem estudando, vocês estão indo muito bem. Qualquer dúvida, perguntem para mim no e-mail. Se vocês não entenderam ainda essa parte do número 6, perguntem lá que a prof responde individualmente. Continuem se cuidando também. Semana que vem é um tempo para organização e para fazer aquilo que eu pedi na carta cumprida que vocês têm que ler para saber o que é. E por hoje é só. Fica um abraço e tchau, tchau!